Fala galera do EmpreendaCast, tudo certo? Léo Ferreira por aqui, quem tá comigo é o Pietro. Tudo bom, Pietro? Fala, Léo, tudo bem? Semana ok, não foi tão agitada, não foi que nem a da semana passada com o GameStop, mas tem aí um grande CEO que vai quase se aposentar, mas não vai se aposentar. E olha só, sonhador, você que precisa alavancar o seu negócio para o próximo nível, esse bloco aqui é um oferecimento da Bluefields, uma aceleradora que possui um programa de pré-aceleração e de aceleração, tem programa de mentorias, escola de CEOs e vai te ajudar aí na sua jornada. Não adianta você tentar fazer tudo sozinho, a Blue pode te ajudar. Acelere o seu negócio, conecte-se com investidores e gere impacto. www.bluefieldsdev.com. Bom, vamos pegar já esse gancho, né, que é uma das principais notícias da semana. Não só essa, mas tem outros grandes nomes aí que, né, o pessoal está acostumado a ouvir aqui, Apple, Facebook, Tesla, estão por aqui essa semana de novo, né? Não tem como não estar, depois de tanta coisa importante que veio acontecendo. Mas, bom, vamos começar pelo assunto que todo mundo quer ouvir, né, que de alguma forma acompanhou aí nos últimos dias, que é o anúncio do Jeff Bezos deixando de ser CEO da Amazon. Então, Pietro, ele vai se aposentar e vai com você aí para as Ilhas Maldivas, que agora você saiu, né? Você saiu da Polinésia Francesa e agora está nas Ilhas Maldivas. Ele vai para aí também, né? Ser o seu companheiro de aposentadoria, não? Eu gostaria muito de estar me aposentando com ele. Na verdade, assim, dos 187, 190 bi que ele tem, ele podia me dar um, e aí a gente vai tirar férias junto, eu vou ser o companheiro de férias dele, tipo os parças do Neymar. Mas eu ainda não tenho esse acordo com ele não, infelizmente, mas ele não vai tirar férias. Ele só vai, ao meu ver, se livrar das burocracias do dia a dia, porque essa semana teve o anúncio dos resultados financeiros da Amazon, que foram espetaculares, 386 bilhões de receita no último ano, e veio também o anúncio de que o Jeff Bezos ele não vai mais ser o CEO da empresa, mas isso não quer dizer que ele vai sair da empresa. Quem vai entrar como CEO é o atual CEO da AWS, que é a unidade de cloud da Amazon, e o Bezos ele vai passar para o conselho, vai ter uma cadeira no conselho de administração, e segundo ele, numa carta que ele escreveu aos funcionários da empresa, ele vai ficar mais perto das iniciativas em estágio inicial da empresa, e esse é o momento perfeito, porque a Amazon sempre foi uma empresa muito inventiva, de fazer muitas invenções, e agora ele vê que eles estão no máximo de capacidade inventiva da empresa, ele vê que a cultura que ele gostaria de ter já foi colocada na empresa e ele se sente confortável agora em sair do cargo de CEO sabendo que essa cultura vai continuar e vai estar mais próximo dos projetos em estágio inicial. Então, basicamente, ele vai fazer o que ele quer sem as responsabilidades de ser um CEO. Ele vai continuar, óbvio, dando pitaco na empresa, mas ele vai participar dos projetos que ele está afim e não dos que ele é obrigado. Um pouco o que o Bill Gates fez na Amazon também. Na Microsoft, né, nesse caso. Desculpa, na Microsoft. Então, assim, é meio que o pai que criou a empresa, foi preparando o filho ali quando estava na faculdade, aí o filho estava pronto para assumir, falou, vai lá, filhão, assume, mas eu também não vou deixar você fazer o que você quiser, eu vou estar por perto aqui para, se você fizer alguma besteira, eu te dar um puxão de orelha e botar as coisas no trilho. É mais ou menos isso, né? É isso. E os projetos legais ele vai participar. Exato. Certo ele, né? Depois de tanta coisa que ele fez, no mínimo, merecido. E os resultados da Amazon também foram incríveis, né? Foram bizarros, assim. 386 bilhões de receita, 21 bilhões de lucro. Toda vez que a gente fala dessas notícias de bilionários, vem um monte de comentários nas redes sociais falando que isso é um absurdo, um cara ter tanto dinheiro, que bilionários não deveriam existir. Acho que a gente já comentou um pouco sobre isso, mas assim, a Amazon tem 1,3 milhão de funcionários. Gera um lucro que não vai todo pro bolso do Bezos, vai pro bolso dos acionistas, que são fundos de pensão, que tem como cotistas, pessoas físicas normais, são fundos que gerem previdência de muitas pessoas, então está gerando 21 bilhões de lucro, sem contar o valor da ação que explode, a empresa vale mais de 1 trilhão, deixou muita gente milionária, então, olha quanto valor esse cara gerou
e continua gerando para o mundo. Pô, se fosse só contar em empregos, pô, tem mais de 1 milhão de pessoas empregadas por causa dele. Então, as pessoas têm muito essa noção, que para mim é errada, de que, porra, esse cara tá bilionário sozinho, esse cara gerou muito dinheiro para ele. Pô, talvez, de fato, devesse ter incentivos maiores de bilionários doarem uma parte maior das suas fortunas. Mas falar que esse cara não merece ter 190 bilhões... Olha o risco que ele tomou lá na década de 90, olha o negócio que ele criou por 30 anos. Mesma coisa do Musk que a gente já comentou aqui. Acho que essa é uma discussão boa, né? Que, claro, você vai ter pontos de vista diferentes, né? Tem várias coisas, né, que vão influenciar a análise, mas eu sou dessa linha. Não sou exatamente esse posicionamento do Pietro, e tudo bem, né? Mas eu também entendo que, cara, o que ele conseguiu, pelo que ele conseguiu criar, né? Para vocês terem ideia, gente, nesse último trimestre, né, que a Amazon anunciou o resultado, eles cresceram 44% em relação ao último trimestre do ano de 2019. Né? Isso fez com que, no último trimestre de 2020, a Amazon faturasse 125, quase 126 bilhões de dólares no trimestre. Certo? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, a receita da Petrobras em 2019 inteiro foi 77 bilhões de dólares. Ou seja, em um trimestre, ele fez quase 2 Petrobras, né, no ano. Então, assim, não dá para deixar de lado, né, isso que ele fez. Né, ele está em, sei lá, acho que mais de 80% de todas as residências dos Estados Unidos já fizeram alguma compra ou são clientes recorrentes da Amazon. 1%, mas se eu não me engano, mais de 1% do mundo inteiro já foi cliente da Amazon. Então, assim, é só 1%. Sabe quanto é que é 1% de 7 bilhões? É gente para dedéu. Então, você aí que está preocupado como é que você vai gerir os seus 20 mil clientes que você tem na sua base, imagina você ter 70 milhões. Né? Então, claro que ao longo dessa jornada desses 27 anos, tem muita coisa que foi questionável, né? Que acho que é justo se discutir sobre isso. Né? Até os próprios processos que a gente tem visto aqui, né? De Amazon, Google, Facebook, Apple, etc., são necessários, né, pela consolidação de poder e influência que essas empresas têm, mas não dá para deixar de lado. Né? Ame ou odeie o que esse cara fez, né, ou tem feito até então, é o que pouquíssimas pessoas conseguiram fazer na história. Né? Então, se fala muito lá da família Rockefeller, né, dos Estados Unidos, na época do começo lá das linhas de trem, né, que eles foram responsáveis, né, por expandir o comércio pelo resto do país e do continente como um todo. Na minha visão, Bezos é um outro sobrenome da época moderna. Assim. Então, a gente está vendo história ser feita, né, na frente da gente. Né? Muita gente tem a oportunidade de trabalhar na Amazon, né, como grandes amigos e até entrevistados aqui do Empreenda Cash. E acredito que a gente vai continuar estudando, né, o que o Bezos fez, o que a Amazon fez e vai fazer, né, porque as possibilidades também são gigantescas daqui para frente. A gente vai continuar estudando por muito tempo. Né? Questionamentos são necessários, importantes, mas bato palma também, porque fazer um negócio desse não é para qualquer um. Mas, bom, quem quiser discutir aí se ele merece, se não merece, se ele foi certo, se não foi certo, né? Se fez coisa errada, se não fez, vai lá no nosso grupo do Telegram, que lembrando, né, tá com mais de 2.000 sonhadores. Então, começamos ali com 20, 30 pessoas, já são mais de 2.000, um bocado de empreendedor lá, trocando ideia, trocando conhecimento e desafio. Então, se você não está lá ainda, vai lá no nosso site, empreendacast.com.br, tem lá o linkzinho para você entrar no grupo do Telegram e você se junta a essa galera. Mais alguma coisa, Pietro, da Amazon? Ou é isso mesmo? Já que agora o Bezos está tranquilo, acho que ele vai maratonar no Netflix. Ele vai chegar lá e vai dizer... Quer dizer, Netflix não, né? Amazon Prime, desculpa aí desculpa o vacilo. Vai abrir lá o Amazon Prime. Quem sabe agora, que ele vai ter mais tempo para ver as coisas, a galera do Amazon Prime melhora aquele aplicativo que é ruim demais, viu? Pelo amor de Cristo. Que aplicativo ruim. Acho que só perde pro da HBO. Mas beleza, isso aqui é outro assunto. O da Disney é ruim também, viu? Eu não usei ainda, rapaz. Minha esposa já começou a usar, mas eu não. Isso é uma coisa que eu não entendo. Você já tinha um benchmark muito bom que era Netflix. Copia o cara e parte daí, né? Exato. Não é difícil copiar, gente. Né? Não tem problema. Né? Tudo bem que tem umas brigas aí de Bill Gates e Steve Jobs sobre isso, mas tudo bem. E aí, sonhador?
Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com/EmpreendaCast. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador! Bom, vamos seguir aqui para a próxima notícia, que é mais um capítulo de briga, né, e atritos entre Apple e Facebook. Pietro, o que é que rolou agora? O que é que Tim e Mark, nossos amigos íntimos, o que é que eles estão brigando agora? Bom, a gente já falou aqui, né, que Facebook e Apple estavam em pé de guerra recentemente, porque acho que o que está por trás de tudo isso é que eles têm negócios que são muito diferentes nos seus modelos de negócio e são quase opostos, mas que recentemente estão em rota de colisão. Então a Apple é uma marca de lifestyle. Ela vende um conceito, tem produtos que você pode gostar ou não gostar, produtos, ao meu ver, muito bons, seja o computador, seja o celular, mas ela é um lifestyle e ela é uma empresa que defende a privacidade dos seus usuários. Acho que vale o debate se essa defesa é só no discurso ou não. Tem dados mostrando que ela, de fato, um iPhone, por exemplo, protege muito mais a privacidade do usuário do que um Android, e a Apple percebeu isso como forma de se diferenciar, principalmente dessas Big Fives, porque dessas, junto ali com a Microsoft, mas que acaba atuando num nicho diferente, quando você olha para Google e Facebook, ela tem um jeito totalmente diferente, que ela ganha dinheiro vendendo o hardware, né? Vendendo o aparelho. Está começando a vender cada vez mais serviço, enquanto que do outro lado, Google e Facebook ganham dinheiro vendendo os dados dos seus usuários. Eles oferecem produtos de graça, diferente da Apple, e quando o produto é de graça, o produto é você. Então, no final, o cliente do Facebook e do Google é a empresa anunciante, e ela está vendendo os seus dados. Então, quando você olha para a Apple, que é uma empresa que está defendendo cada vez mais privacidade, isso se torna cada vez... elas estão cada vez mais em rota de colisão. E a Apple se aproveitando disso como diferencial para falar que ela defende a privacidade. Então, o Mark já tinha atacado ali as políticas da Apple de como ela gere a App Store. E agora, o Tim Cook, que é o CEO da Apple, fez um discurso recente em que ele, no International Data Privacy Day, lá em Bruxelas, que ele não cita em momento algum o Facebook, mas é meio que um tapa na cara do Facebook, e você começa a ler ali a transcrição do discurso, no primeiro parágrafo você percebe que ele está atacando muito o Facebook e também o Google. Ele começa a falar que a tecnologia ela não precisa de dados massivos dos clientes que nem a gente coleta hoje, de que a indústria de advertising ela sempre existiu e prosperou por décadas sem ser invasiva e afetar a nossa privacidade como afeta hoje. E quando você cria um negócio enganando os clientes, nas palavras dele, né, sobre o uso de dados deles, sobre a exploração de dados deles, esse é um negócio que ele não pode gerar coisas boas no futuro. Então ele fala que a gente não pode fingir que nada está acontecendo nas redes sociais, a gente não pode ignorar os recentes fatos de polarização, a gente não pode ignorar os recentes fatos de, por exemplo, a invasão do Capitólio, extremistas ficando cada vez mais populares. Para ele, isso tudo é culpa de como a gente construiu os algoritmos de redes sociais e que a gente precisa começar a perguntar quais são as consequências. Não mais como a gente evita essas coisas, mas quais as consequências do que a gente está criando e do que a gente está dando prioridade nos algoritmos. Então,
foi um super discurso ali longo, e que no final ele acaba falando que normalmente o caminho mais fácil ele é o caminho errado, que a gente tem que encarar essas coisas de frente, e que o social dilemma ali, que o termo ficou muito mais presente depois do documentário ali do Netflix, mas de fato esse dilema de como a gente usa as nossas redes sociais, ele está no caminho de virar uma catástrofe e não ser só mais um dilema. Então foi um discurso super duro, falando que ele não vê como uma coisa ética o jeito que os dados das pessoas são usados hoje em dia, e colocando a Apple na outra ponta, como uma empresa que se preocupa e cuida da privacidade dos seus usuários. Talvez não seja tão assim, né? Mas justo, né? Também é uma discussão que é válida, e é muito bom ver dois nomes grandes assim se confrontando, né? Porque às vezes a gente via, entre aspas, só o poder público, né? Ou só as pessoas questionando, e eles estavam sempre num cenário de defesa, né? Mas agora que, né, tem um questionando o outro, talvez a gente veja mais pressão e mais ação, né, também de cada um deles, independente do caminho que for, né? Acho que essas pressões também são super válidas. E um fun fact aí, não sei se todo mundo sabia, mas é que hoje, no dia que a gente está gravando aqui a News Semanal, que é quinta-feira, dia 4 de fevereiro, fazem 17 anos que o Facebook foi lançado, lá em 4 de fevereiro de 2004. Então, parabéns aí para Mark e equipe, que estão há 17 anos invadindo a nossa privacidade, não é mesmo? Mas, bom, tem bastante coisa aí, né? Difícil imaginar que em 17 anos não existia Facebook, não existia tudo que eles construíram e as possibilidades que eles construíram, né? Então, se a gente olha para um período de 17 anos, ali na década de 60 ou 50, que seja, é quase impossível imaginar a transformação que a gente teve como sociedade nesse tempo, né? Então, quantos ouvintes aqui da News Semanal não têm seus negócios criados e gerenciados no Facebook, né? Quantos não dependem do Facebook para manter seus negócios rodando? Entre, né, vários outros impactos que a gente sabe que o Facebook tem tido. Eu acho que, no final, a gente... E aí eu não sei se a gente, como sociedade ou individualmente, com os nossos hábitos, a gente vai ter que escolher o caminho que a gente quer. A gente quer um caminho onde a gente abre mão da nossa privacidade de dados e a gente aceita oferecer mais dados para ser impactado por coisas que, teoricamente, são mais relevantes para a gente. E, assim, ajudar empresas... porque, cara, esse ponto do Facebook de que ele ajuda... empresas pequenas e médias a chegarem nos seus clientes. Óbvio que ele está se defendendo e isso é bom para ele, mas ele é um pouco verdade. Todo mundo aqui que está ouvindo e é empreendedor e tem uma startup, sabe o quanto Google e Facebook facilitaram a vida nesse sentido. Quem queria vender uma camisa de futebol, por exemplo, antigamente tinha que fazer uma propaganda no rádio ou na televisão, que era super caro e atingir um público que era um público de massa, que tinha muita gente ali que não queria ouvir seu anúncio. Hoje você vai no Facebook, procura o cara que se interessa por páginas de futebol e times de futebol, e ele entrega esse anúncio muito mais preciso. O Facebook e o Google só conseguem fazer isso porque eles capturaram todos os dados e comportamento das pessoas. Então ele está oferecendo alguma coisa mais precisa para a pessoa, está ajudando as empresas a venderem mais e venderem para um target mais definido, mas tem um monte de coisa que ele está fazendo com esses dados e que a gente não está sabendo, ou está nas letrinhas das políticas de privacidade ali, que você não concordaria. Então, no final, o próprio jeito como os algoritmos funcionam, acabaram permitindo que a gente tenha a polarização que a gente tem hoje. Então, de fato, esses modelos precisam ser repensados e a gente escolher. A partir de agora, eu vou navegar só em aba oculta do Google, do Chrome aqui, para ele não capturar meus dados. Eu vou escolher uma rede social que não captura tantos dados. Eu vou escolher um aplicativo de mensagem que não captura tantos dados. Ou paciência, eu vou escolher o que facilita a minha vida e que me impacta com coisas que eu tenho mais afinidade. Eu sou da tese de que esse barco já foi, já era, não tem como voltar atrás e, no fim das contas, a gente vai só passar um pano quente em cima disso tudo e vamos continuar dando os nossos dados. E tem muito mais dado ainda para ser coletado
né? Imagina quando a gente começar a ter implante de coisa no nosso corpo, né? Quando a gente começar, de fato, ter o 5G e ter o Smart Home, de fato, né? Quando, né, que se tanto fala. Cara, tem tanta coisa, acho que a gente está no começo ainda, tá coçando a superfície, assim. Mas, bom, vamos para frente. E, Pietro, você que está aí nas Ilhas Maldivas, né? Tá bem de vida, tá com seus bitcoins aí super valorizados. Seu Tesla Model S, né? Eu não sei qual você levou para aí, mas foi o Model S ou o Model X. Mas se você tá com ele aí, você vai precisar levar ele para o recall, tá? Que a Tesla fez uma atualização aqui de 135 mil veículos que estão com problema no touchscreen. Olha só, tá vendo? Não adianta. De que adianta? É autônomo, né? Vai para lá sozinho, estaciona sozinho, tudo automático, mas tá fazendo recall que nem a Fiat aqui no Brasil. Então, vamos lá, Tesla e Elon Musk são gente como a gente. Eu acho muito engraçada essa notícia, porque se eu virasse para você 3 anos atrás, que não é nada de tempo, falasse, Léo, você vai ter que fazer um recall por causa do seu touchscreen. Aí você fala, porra, o que aconteceu com o meu smartphone? Aí fala, não, Léo, é com o seu carro. Porque, pô, até hoje você ouve recall de airbag, freio, algum componente de segurança, direção, mas não. Agora você vai fazer um recall por causa do touchscreen do seu carro. Sim. Acho que, pô, essa notícia, recall em montadora é super normal, mas acho que essa notícia a gente quis colocar aqui porque ela é mais impactante por isso, né? Não é nem pelo número de carros, nem o modelo, nada, mas porque os carros hoje em dia estão tão tecnológicos que a gente está fazendo um recall por causa da tela do touchscreen. A questão é que na Tesla você controla o carro pelo touchscreen, né? Então, esse touchscreen ele é tudo. Ele é o botão do som, ele é o botão do ar-condicionado, ele é o de mudança de estabilidade. Então tem... É o risco, né, de atuar desse jeito. E aí vem um ponto de que, como essas coisas estão mudando, você não pode simplesmente chegar e pegar um carro e transformar ele no carro mais tecnológico do mundo se você não tem uma cadeia que consiga depois dar suporte e assistência para esse carro. Então imagina aqui no Brasil o mecânico que não é da concessionária tendo que arrumar o touchscreen do Tesla. Não rola. Então você trazer um carro para um país, e eu já vi alguns rodando aqui em São Paulo, tá? De pessoas que foram lá e importaram. Você ter um carro desse, você também precisa ter uma rede de assistência para esse carro. Você precisa saber fazer a manutenção certa, não é mais motor, é bateria, o motor é diferente, é um motorzinho menor ali nas rodas. Então, para a gente mudar o futuro dos carros, a gente precisa também trazer toda essa rede de suporte, onde o mecânico ele vai ser quase que um desenvolvedor, ele vai ter que entender mais de tecnologia, ele vai ser o cara aqui que vai arrumar o touchscreen, ele é muito mais próximo do que o senhor smart aqui da loja que arruma smartphone, do que o mecânico que você leva seu carro para arrumar o freio. Exatamente. Bom, Elon Musk está rico, mas deve estar com a dorzinha de cabeça aí, deve estar fazendo o pessoal virar a noite trabalhando. Mas chega de falar, por enquanto, né, de fora do Brasil. Vamos... Aqui no Brasil foi tranquilo a semana passada, né? Não teve muita novidade, não teve polêmica, mas temos uma notícia importante, né? Que depois do Pix, da chegada do grande Pix, está todo mundo aí, né? Como a gente falou, né, alguns programas atrás, tem gente usando até como concorrente do Tinder, né? São os bissexuais. Se você não ouviu, volta lá nos últimos 2 episódios que a gente citou sobre isso. Mas o Banco Central, depois do Pix, iniciou, né, essa semana, agora na virada de janeiro para fevereiro, o Open Banking. Se o Pix às vezes era difícil de entender, o Open Banking eu acho que é mais difícil ainda. Mas, Pietro, vamos lá, resume para a gente o que é esse tal do Open Banking e por que isso é bom para os consumidores, né, para nós como clientes dos bancos e das instituições financeiras como um todo. O Open Banking, ele é um modelo, no final, não é nenhuma tecnologia, nem um produto, ele é um modelo em que os clientes, eles passam a ser donos dos próprios dados e não mais as instituições onde estão esses dados. E, além disso, as instituições são obrigadas a compartilhar esses dados com outras, que são potencialmente concorrentes, se o cliente autorizar ou se o cliente pedir. Então, o Open Banking ele já foi implementado na União Europeia, no Reino Unido, na Oceania, em alguns países da Ásia. E o Brasil, eu acho que um dos poucos casos onde
o setor público aqui fez um bom trabalho, e aqui muito na figura do Banco Central, e foi olhar o que aconteceu em outros lugares para aprender com os erros e acertos. E começa agora, então, nos últimos anos, começou a ser escrito o que seria esse modelo e qual legislação ia reger esse modelo, e era para entrar em vigor a primeira fase em novembro, mas por causa da pandemia foi adiada e só está entrando agora em fevereiro, desse sistema em que as instituições financeiras vão ter que compartilhar os dados dos seus clientes com outras instituições. E por que que isso é importante? Porque você que teve a vida inteira conta no Itaú, no Bradesco, no Santander, todos os seus dados, não só dados como CPF, data de nascimento, renda, mas todos os dados como o Léo paga a conta em dia. Qual que é o limite do cartão de crédito do Léo? Quanto que o Léo gasta por mês no cartão de crédito? Ele sempre pagou o cartão em dia? As contas de luz da casa dele, ele sempre pagou em dia? Como que o Léo faz a gestão do dinheiro dele? Todas essas informações, elas estão presas hoje nos bancos onde a gente tem conta. Só que elas são super importantes para precificar os clientes. Para você conseguir colocar essas informações no modelo de risco de crédito, por exemplo, e entender se aquele cara tem um perfil de crédito de alto risco ou de baixo risco. Essas informações estando presas nas instituições, só as instituições onde você já é cliente vão ter a oportunidade de levar isso em conta para te dar um crédito mais barato, por exemplo. Mas isso hoje, obviamente, não acontece. Eles te oferecem o produto que eles têm lá. A partir do momento que o Nubank consegue ter acesso a esses documentos, essas informações do Itaú, do Bradesco, do Santander, e também esses grandes bancos têm informações uns sobre os outros, eles conseguem colocar ali no seu motorzinho de crédito e oferecer créditos mais baratos para empresas ou para pessoas. Além disso, o Open Banking vai permitir não só essa troca de informações, mas como a famosa interoperabilidade, que é você poder operar a sua conta em um banco através do aplicativo de outro banco. Então, por exemplo, eu gosto muito da experiência que eu tenho no aplicativo do Nubank. Mas o Nubank hoje, por exemplo, não me oferece a integração com o Detran que eu preciso para pagar as contas do meu carro, IPVA, licenciamento. Mas o Itaú oferece. Então eu vou fazer o pagamento no Detran via minha conta do Itaú, com o saldo que eu tenho lá, mas operando isso através do Nubank. Eu vou pegar um seguro, ou vou pegar um financiamento imobiliário no Bradesco ou no Santander, que o Nubank não me oferece. Mas eu vou fazer esse processo pelo Nubank. Então, você acaba tornando a experiência do cliente muito mais importante, porque o cliente vai querer operar, vai querer interagir com a experiência que ele mais gosta, seja do Itaú, seja do Bradesco, Santander, Nubank, C6, mas ele vai poder ter acesso a produtos de qualquer um desses bancos, sem precisar ficar naquela doideira que a gente é hoje, de, eu recebo o meu dinheiro no banco A, eu tenho meu cartão de crédito no banco B, eu tenho um crédito no banco C, um financiamento no banco D, e isso é uma zona para eu controlar. Então, o Open Banking vai ajudar você, no final, a montar o seu próprio banco. Eu vou escolher os produtos que eu quero de cada banco, sem precisar ficar me preocupando com criar o relacionamento em cada um desses lugares. Quando você cria um relacionamento, normalmente você não tem os dados da pessoa. Então, isso é muito fácil de perceber com cartão de crédito. Geralmente você começa com um limite muito baixo num cartão de crédito. E isso é uma barreira gigantesca para você adotar outro. Você fala, o Nubank me dá R$5.000 de limite. Aí eu vou para o C6 e me dá 500. Cara, eu não consigo comprar uma passagem se eu precisar viajar. Então eu não vou usar o C6, eu vou ficar no Nubank mesmo porque eu já tenho o limite lá. A partir do momento que o C6 consegue ver todas essas informações do Nubank, por exemplo, ele consegue te dar um limite bom também. E diminui muito essa barreira de migração de clientes. Então, tudo isso que eu falei, óbvio que é o que a gente espera que aconteça com o Open Bank. No final, as pessoas tenham produtos melhores e mais baratos. Isso vai acontecer agora em fevereiro? Não. Agora em fevereiro é só a primeira fase, onde as instituições vão começar a compartilhar entre elas as informações dos clientes. E só as instituições dos grupos S1 e S2, que são como o Bacen divide os bancos. Então, os bancos muito grandes, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, eles estão tudo na categoria que a gente chama de S1, que eles têm porte igual ou superior a 10% do PIB.
As categorias S2 são os que vão de 1% a 10% do PIB. E aí você tem até S4 ou S5, se eu não me engano, e aí instituições de pagamento e cooperativas. Então, as instituições grandes do S1 e do S2, elas são obrigadas a participarem. As instituições menores é optativo. Mas se elas não fornecerem os dados dos clientes, elas também não vão receber os dados de outras pessoas. E o que é importante que o Banco Central fez para permitir que essa troca acontecesse é que ele está criando ali os padrões de APIs. Ou seja, ele está falando como vão ser essas trocas de dados, essas documentações para os desenvolvedores entenderem como eles vão dar e receber esses dados. É que nem uma chave. Se eu tiver a chave da minha casa, ela não abre a porta da casa do Léo. Então, se eu tenho um cofre de informações com uma chave que não abre, não adianta nada. Então, eu preciso ter a chave com o ferrolho ali compatíveis. Então, esse processo do Banco Central, ele vai se dividir em 4 fases, se eu não me engano, todas elas em 2021, e o que a gente tem ouvido aqui no mercado é que o cliente ele vai começar a sentir, de fato, os efeitos do Open Banking mais plenamente em 1 ano e meio. Tem gente pessimista falando em 5 anos, mas acho que no próximo ano e meio aí a gente já começa a perceber como o Open Banking vai afetar as nossas vidas. E aí, só 2 perguntinhas bem rápidas. A primeira delas e LGPD? Com esse compartilhamento de informações para um lado e para o outro. Como é que fica? LGPD e Open Banking, nesse sentido, eles estão bem alinhados, porque os dois partem do pressuposto de que o dado ele é do cliente e não da instituição que está colhendo o dado. Então, óbvio, todas as instituições que estão participando do Open Banking, elas também têm que estar LGPD compliant. Então, o que essas 2 coisas falam basicamente eu, Pietro, se eu virar para o Itaú e falar apaga todos os meus dados que você tem, o Itaú é obrigado a pagar. Se eu virar e falar passa todas as minhas informações para o Nubank, ele é obrigado a passar. Então, nesse sentido, LGPD e Open Banking eles estão super alinhados, inclusive com as multas. Então, o Itaú deixou vazar meu dado, está previsto ali na LGPD que ele vai tomar uma multa por isso. Ele teve um problema ali na API, no compartilhamento, e compartilhou para o C6 ao invés do Nubank, ou alguém no meio do caminho conseguiu interceptar esse dado, eles vão tomar multa. Então, Open Banking e LGPD, eles vêm para organizar essa troca de informações e deixar ela juridicamente mais segura. Certo. E só para encerrar rapidinho, o que é que significa, se quiser deixar para a semana que vem, tranquilo, tá? O que é que significa para esse crescimento que a gente tem da fintechização das startups, né? Que todo mundo agora tem serviços financeiros. Isso para as fintechs, né, e para as startups em si, ajuda, atrapalha? Como é que isso fica nesse desenvolvimento de novos negócios? Ele ajuda muito, Léo, ao meu ver, assim, porque grande parte das vantagens competitivas dos bancos tradicionais são as informações que eles têm. Então, hoje, o Nubank, ele sofreu ali para conseguir as informações sobre os clientes. Aquele processo do cartão de crédito. Começa com R$500, aumenta para R$1.000, aumenta para R$1.500 o limite. Depois de um tempo eu posso oferecer um crédito para essa pessoa. Então, ele tinha 0 informações sobre as pessoas quando eles começaram. E isso fez com que eles tivessem que começar pequeno e sendo mais rigorosos ali no crédito. A partir do momento que todo mundo tem acesso às mesmas informações, todo mundo pode precificar bem esses riscos, todo mundo pode precificar bem aqueles clientes. E você permite que novos entrantes, independente se sejam novas instituições financeiras, big techs, empresas do varejo, que elas, nas suas contas digitais que elas já estão criando, elas tenham dados suficientes para precificar aquele novo cliente.
Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br. Vamos então passar aqui para a nossa sessão Lobo Guará, de M&As, investimentos, né? Quem está levantando dinheiro, tem muito dinheiro aí na mesa, hein? E rolou investimento tanto no Brasil quanto lá fora. A primeira dela é a UiPath, que levantou 750 milhões de dólares num valuation de 35 bi. Rapaz, o negócio é grande, viu? Foi um Série F, então também estão na briga aí de marcar o alfabeto inteiro, né? Eles são gigantes já, são antigos, começaram lá em 2005, eles fazem muito RPA, que é automatização de processos repetitivos, né? Então, quem trabalha em empresa grande, principalmente na área do back-office, sabe todos esses processos. Então, eles usam ali inteligência artificial para conseguir automatizar processos que hoje são repetitivos. Levantaram 750 milhões de dólares, um valuation super bom, pós-money de 35 bi. A receita deles, ano passado, foi de mais ou menos 360 milhões de dólares. Então, já são gigantes, tem mais de 6.300 clientes, entre eles a Amazon, Bank of America, Verizon, que é uma das maiores empresas de telefonia dos Estados Unidos e do mundo. E é super interessante que eles ficaram de 2005 a 2015 sem levantar nada de dinheiro. Foram ali com capital próprio, com receita, e aí começaram a levantar dinheiro e já levantaram mais de 2 bi desde então. Deram uma segurada e também quando soltou, né, quando abriu a porteira, começou a entrar muito dinheiro. E, de fato, é um mercado gigantesco, né? Essa automação de tarefas, né, repetitivas, para grandes empresas, isso é um fator de custo, né, muito grande, operacional, né? Isso já impacta empresa pequena, imagina empresa grande, né? Quantas pessoas não estão trabalhando só porque não existe uma automação, né? E aí, lembrando, tá, gente? Eu defendo muito a automação desses processos, mas não sou defensor de que vai todo mundo ficar sem emprego, não. Não sou o mensageiro do desemprego, não. Acho que essas pessoas vão se adaptar e trabalhar com outras coisas, né? Quando a máquina de escrever deixou de existir, beleza, algumas pessoas ficaram sem emprego na época, mas foram se atualizando e, né, estamos no cenário que a gente está hoje, como várias outras invenções e evoluções ao longo do tempo. Inclusive, o discurso da UiPath é que ela quer liberar as pessoas para atividades que gerem valor e que sejam mais criativas. Então, não faz sentido humanos ficarem fazendo trabalhos repetitivos. Humanos têm que fazer trabalhos criativos e que gerem valor. Perfeito. Bom, vamos mais uma outra aqui, que essa é bem famosa, que é a Databricks, né, que levantou aí 1 bi, ela levantou 1 bi num valuation de 28 bilhões. Né, e o número que é impressionante é que eles têm uma receita recorrente anual de 425 milhões de dólares. Então, esse é um número que, de fato, impressiona bastante, né? De fato, esses dois já são dois gigantes, né? Databricks também levantou uns 2 bilhões já, Series G, mais uma para completar o alfabeto, e eles são uma empresa de, como o nome sugere, de dados, né? E inteligência artificial, focado em interações ali com todas as bases de dados que as corporações têm. Então, você conseguir, de fato, extrair informações que tenham valor ali para você, que gerem insights poderosos em todas essas bases de dados de corporações. Quem trabalha em empresas grandes sabe a quantidade de dados que correm ali e nem sempre estão estruturados para você poder tirar a inteligência desses dados. Então, essas empresas elas são cada vez mais importantes no mundo que a gente comentou, que vai ter cada vez mais dados, né? Perfeito. Bom, uma outra que a gente falou aqui também semana passada, que foi a Robinhood, né, que travou a negociação das ações da GameStop, né, depois de toda aquela confusão da revolta dos sardinhas, né, vamos chamar assim. Eles travaram na negociação não só da GameStop,
mas da BlackBerry, né, de outras empresas também. Né? Logo depois disso, eles anunciaram que levantaram $1 bilhão em investimento, mas não parou por aí, né, Pedro? Logo depois, pelo jeito, teve mais, é isso? Eles levantaram ali 1 bilhão, anunciaram ali com os investidores do cap table, quem já era investidor, e depois, uma semana depois, anunciaram mais 2,4 bi. Então, em uma semana, passaram o chapéu e levantaram 3,4 bi. Esse dinheiro ele não é só para crescimento, mas é para assegurar. Você precisa ter uma margem de caixa ali para o número de operações, para o volume de operações que estava tendo na plataforma. Então, eles têm ali uma componente financeira, esse dinheiro não é só para crescimento, não é só para tecnologia, tem uma componente ali de segurança de margem financeira nesse volume, mas que é necessário para a Robinhood se ela quiser crescer. E com certeza a gente vai ouvir falar deles daqui para frente, porque eles mudaram muito o mercado americano, o jeito de transacionar, tirando ali muita taxa de corretagem, entrando muita pessoa física, e é o que a gente comentou, assim, a pessoa física muitas vezes ela entra sem entender direito o que ela está fazendo. A Robinhood permite que pessoas operem derivativos. Assim, tem um monte de gente saindo de renda fixa para derivativo, sem passar por todas as etapas antes. Você investe em renda fixa, depois você investe em um fundo multimercado, depois você vai começar a investir em ação. Uma jornada de amadurecimento, né? Exato, e de educação financeira. Mas ele está dando um instrumento, a ferramenta para que a pessoa opere produtos super complexos. Muita gente que entrou nesse negócio da GameStop vai perder dinheiro, porque entrou comprando lá em cima e agora a ação já está lá embaixo de novo. Então, assim como a gente falou de Facebook aqui, de redes sociais que mudaram, a tecnologia mudando o jeito que a gente se comunica, as nossas democracias, a Robinhood é um caso claro de mudanças no setor de investimento e que vem com consequências no final. E que a gente precisa repensar esses modelos de negócio. Acho que o pessoal fala muito, a partir da crise de 2008, principalmente, sobre regulação no ecossistema financeiro. Ninguém foi preso em 2008, e eu até estava vendo alguns artigos recentemente sobre isso, que o sistema criou incentivos onde o lucro estava em você fazer o que não era exatamente bom para o sistema. E você também não tinha punições para quem fazia isso. Então é meio difícil você virar e falar, tem que prender fulano porque ele vendeu muito de um produto. Mas, era legal ele vender aquele produto e aquele produto era o que dava mais bônus para ele. Óbvio que o cara ia vender. Então a gente precisa estar muito atento a como a gente está movendo os incentivos para não criar um problema sistêmico gigantesco no mercado. Perfeito. E aí, só a título de curiosidade, já que a gente falou aí da GameStop, né, que as ações caíram de volta, enquanto a gente está gravando aqui, as ações estão em $82, e lembrando que ela chegou num pico de $483 na semana retrasada, né? Então, isso aí dá uma diferença, dá uma queda, na verdade, de 83%. Né, em relação ao pico. Então, naturalmente, já sabia que isso ia acontecer, né, mas a pena é que, tomara que poucas pessoas tenham, que poucas pessoas tenham sofrido, né, mas a gente sabe que muita gente perdeu muito dinheiro nesse período. E aí, só mais uma curiosidade em relação ao GameStop, quando a gente vê as últimas 52 semanas, né, o último ano, o menor valor que a ação chegou foi 2,57 e o maior foi 483. Então, né, 200 vezes de crescimento, né, por causa daí da revolta dos sardinhas. Bom, vamos agora então para finalizar aqui para os investimentos no Brasil. Né, temos duas notícias aí. Uma delas é a Rocket Chat, também que muitos empreendedores conhecem, até são clientes, né, que levantou uma rodada bem considerável de 100 milhões, né, Pietro? Levantou 100 milhões de reais ou 19 milhões de dólares. A Rocket Chat é que o pessoal fala da startup brasileira mais internacionalizada do mundo. Então, é uma plataforma de comunicação de código aberto. Então, omnichannel ali, você consegue se comunicar. Eles fazem muito além disso, tá? Mas esse é o principal produto. É usado pelo Credit Suisse, inclusive pela Marinha dos Estados Unidos. Levantaram ali 100 milhões de reais. Já estão mais... liderado pelo Valor Capital, já estão em mais de 170 países no mundo, mais 16 milhões de usuários. Eles têm ali uma versão gratuita, mas tem a versão paga também. Então, foram fundados em 2015, um caminho super rápido.
porra, se atingir 16 milhões de usuários, 170 países em 5, 6 anos é muita coisa. Isso aí. Então, parabéns, pessoal da Rocket Chat, né? A jornada continua, os desafios continuam. Né? E tem uma curiosidade, que eles queriam captar 10 milhões de dólares, na verdade. Mas aí tinha tanta gente querendo dar dinheiro, que eles captaram 19. Chato, né? Pessoal, eu tô captando também aqui, viu? Vou deixar meu Pix aqui na descrição do episódio. Quem quiser mandar aí também, pode ficar à vontade. Se você não conseguir entrar na rodada da Rocket Chat, pode jogar seus trocadinhos pra cá que tô aceitando. E pra gente finalizar, a Monkey Exchange, né, outra startup brasileira, levantou 6 milhões de dólares, né, quase 30 milhões de reais. É isso, saiu agora de manhã em quase todos os portais. O investimento foi da Kinea, que a Kinea está fazendo a gestão de um fundo de Corporate Venture Capital do Itaú. Foi o primeiro investimento desse fundo da Kinea. E do fundo americano Kona também, que é investidor da Creditas, por exemplo. A Monkey é uma plataforma ali de antecipação de recebíveis, focado no que chama do risco sacado. Então, uma grande empresa, ela normalmente compra dos seus fornecedores em 60, 90, 120 dias. Então, esses fornecedores, eles têm que antecipar, porque isso é muito ruim para o fluxo de caixa. Então, eles vão em FDICs, em bancos, e antecipam esse recebível. O que a Monkey faz é dar mais segurança nesse processo de antecipação. Então, você vai na própria empresa grande, ela joga ali na plataforma o contas a pagar, e já fica disponível para todas as instituições financeiras da plataforma verem quem daqueles clientes tem dinheiro a receber de uma Coca-Cola, de uma Fiat da vida, por exemplo. Boa, perfeito. Então, galera, é isso por hoje. Encerramos mais uma news semanal. Semana que vem estamos de volta. Mais notícia, mais polêmica, mais dinheiro, mais startup, mais inovação. Pietro, brigadão, cara, mais uma vez. Valeu, Léo. Abraço. Até semana que vem. Tchau, pessoal.